Viegas, Oi, Edu. você sabe que essa questão meio ambiente, barragem, isso é um negócio crônico, né? Sim, exatamente. É uma preocupação constante aqui em Minas. Estamos Né? diante da maior autoridade do Ministério Público de Minas para o assunto e que tem lutado muito por um estado sem tanto risco. Carlos Eduardo Ferreira Pinto, seja bem-vindo, bom dia. Eduardo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Itatiaia, é um prazer estar com vocês aqui nesta manhã. Doutor, o senhor está, o Ministério Público está realizando uma caravana que vai às cidades para falar de meio ambiente. Como é que isso está funcionando? Eduardo, esse é o projeto Encontro, projeto de grande significado para o Ministério Público e para a sociedade, porque ele vai até os locais que foram evacuados por conta da descaracterização das barragens, né? Então, dentro desse processo que nosso estado enfrenta, né, desde o rompimento de Mariana, depois Brumadinho, com o maior impacto marco regulatório da Lei Mar de Lama Nunca Mais, né, e registro aqui a importância da atuação do deputado João Vitor Xavier, né, nesta casa, ele como vice-presidente aqui da rádio, eu tenho que registrar publicamente, né, o grande avanço no nosso estado por conta da Lei Mar de Lama Nunca Mais. Ele foi protagonista nessa defesa da lei, né? Então a lei ela trouxe duas premissas valiosíssimas para o nosso estado: a proibição das barragens a montante e a obrigação da descaracterização destas 54 bombas relógio. É assim que a gente qualifica essas barragens. E sabe o que é o bacana, velho? O que, Edu? Está acontecendo. Já são quantas, hein? Bom, dessas 54, 16 já foram descaracterizadas, restam ainda 38, e até 2035 o trabalho do Ministério Público e dos órgãos de comando e controle é de priorização absoluta no que se refere a isso, porque é só assim que nós teremos uma sociedade mais tranquila, sabe, Eduardo? Eu vou repetir, por favor, são quantas que já foram? São 16 que já foram descaracterizadas, restando 38. Nós sabemos que não tem só essas barragens em Minas. Quem pega o helicóptero vai aqui para Itabirito deve ter esse tanto só ali em Itabirito. Mas essas são as crônicas. Essas são as bombas relógio, né? São o método assassino, que a gente chama, que foi construído pelo método amontante, que é o mesmo método de construção das barragens, né, de Mariana e Brumadinho. Ô, Viegas, o que ele está querendo dizer é aquele negócio de córrego de feijão em Brumadinho. Faz a barragem lá em cima e bota o restaurante e a comunidade aqui embaixo. Quando estoura, sai levando tudo. Não, isso o nosso estado não tem mais. Acho que assim, se houve negligência na reparação de Mariana, em Brumadinho, não. Brumadinho houve um marco regulatório. Eu sinto, Eduardo, que o que houve com Mariana, os poderes eles acharam que aquilo que aconteceu tinha sido uma fatalidade, que não voltaria a acontecer. Com Brumadinho, não. É preciso reconhecer que o impacto daquele rompimento do Córrego do Feijão foi tão grande que gerou realmente uma retorção. E hoje eu posso afirmar que o nosso estado é um estado mais seguro. Nós lidamos com esse passivo da atividade de mineração. É um problema de décadas. Eles foram barragens que foram construídas erradas, projetos equivocados, por um método que não se revelou seguro. Então, se nós não tivéssemos essa lei, essa atuação, nós fatalmente teríamos outros rompimentos. Então, até que a última barragem, a montante, seja descaracterizada, o prazo final hoje é 2035, isso é prioridade para todos os órgãos que defendem o meio ambiente, que não é só a defesa do meio ambiente, né, Eduardo? É importante dizer, defesa da vida das pessoas de toda uma região. Nós que sofremos esses impactos, sabemos o que é o rompimento, o que ele ocasiona para a economia do Estado, para saúde, para educação, para patrimônio cultural. Então, são impactos que são imensuráveis. Então, o grande desafio é agir de forma preventiva, evitando outras tragédias. Promotor, como é que anda a fiscalização dessas estruturas todas? Não só essas que tem que ser feita aí uma adequação, mas o sistema como um todo, né? A gente, depois das fatalidades que a gente presenciou, a gente sempre tentava explicar isso aqui, né? Que muitas vezes faltava mão de obra para fiscalização, que o governo não dava conta de tanta estrutura. Como é que está isso hoje? Depois da lei, isso foi alterado também? A sua pergunta é importantíssima, assim, e fundamental para a gente entender o sistema, né? Até o rompimento de Brumadinho,
havia uma caixa preta dentro das empresas. O setor, ele tratava a segurança das estruturas como algo interno e não era divulgado. Então, você tem o acompanhamento de várias anomalias que não eram comunicadas aos órgãos. Toda a gestão daquela estrutura complicadíssima, altamente técnica e complexa, era interna das empresas. Com o rompimento de Brumadinho, o sistema de controle ele foi alterado. Não é só fiscalização. Somente a fiscalização ela não traz segurança para porque barragem ela não é segura. Ela está segura. Naquele momento ela está segura. Então não adianta o técnico ir fiscalizar uma vez por ano e não ter o acompanhamento contínuo. Há um ditado no que se refere a essas estruturas que é o técnico, se ele não lê aqueles instrumentos no dia, se ele lê a semana que vem, ele não é mais técnico, ele é historiador, porque ele já está lendo o passado, já está contando uma história do passado. Então, o sistema alterou. Aquelas informações, portanto, das empresas hoje são de interesse público. As empresas elas não controlam mais essas informações. Ela tem que dividir com o poder público para uma tomada de decisão compartilhada. Então, com as auditorias, todas essas barragens, elas são fruto de auditoria independente internacional. Então, existe uma camada de redundância, além da obrigação delas terem a auditoria interna, o poder público também tem essas auditorias independentes que acompanham essas estruturas. Então, o sistema como um todo, ele mudou. E Minas hoje é o estado mais seguro do Brasil no que se refere a isso. Ô, doutor, a gente fala muito barragem, todo mundo pensa em rejeito de minério, mas tem outras, muitas outras. E tem uma notícia boa que você vai dar em primeira mão agora, Itatiaia, em relação a uma de ouro lá em Paracatu, é? Pois é, Eduardo. Isso é muito interessante porque nós do Ministério Público não podemos somente seguir o que está na lei de maneira textual, nós temos que buscar avanço também do sistema como um todo. Então, qual que é a diferença? Nós temos o maior complexo de barragens da América Latina, que é o complexo de rejeito de ouro em Paracatu, como você citou, da canadense Kinross, que explora ouro. E nós entramos no ano passado com uma ação para descaracterização dessas barragens, mesmo elas não sendo pelo método amontante. E qual foi a tese do Ministério Público? O volume daquela estrutura, de maneira somada, ele é tão alto que qualquer rompimento, ele traria uma tragédia incalculável, imensurável. Para você ter uma ideia de dimensão de volume, o rompimento de Mariana carreou aproximadamente 40 milhões de metros cúbicos. Do Córrego do Feijão, 12 milhões de metros cúbicos. O sistema lá ele é projetado para 1 bilhão e 300 milhões de metros cúbicos de rejeito. Então é algo que é impossível se mensurar num caso de comprometimento daquela estrutura. E o senhor agora conseguiu o compromisso que vão descomissionar? Pois é, essa ação do ano passado, a empresa, isso é importante registrar também o avanço do setor, ela procurou o Ministério Público para conversar, depois de longos meses de diálogo. Nos próximos 15 dias, nós assinaremos um acordo em que ela se compromete a iniciar o processo de descaracterização daquela estrutura, porque não é possível mais que o Estado tenha barragens nesse volume. Doutor, muito obrigado por sua visita. Nós vamos combinar de o senhor voltar aqui brevemente, viu? Daqui a um mês o senhor volta aqui para confirmar o que aconteceu em Paracatu e para a gente falar da Casa de Pedra de Congonhas e outros. Pode ser? Claro, um prazer, Eduardo, a todos os ouvintes da Rádio Itatiaia, trazer essas informações que interessam sobremaneira aos mineiros. Viegas, você anota aí. Daqui um mês. Hoje é o quê? Hoje são 29 de abril. Não pode ser 29 de maio, não, que eu não vou estar aqui. Segunda semana de junho, tá? Tá bom. Obrigado, doutor. Obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço, Eduardo. Carlos Eduardo Ferreira Pinto, 1125.